Palavra de Deus para nós nesse instante, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, vamos ler do verso 4 até o verso 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, do capítulo 2, de 4 a 10. Palavra do Senhor, palavra de Deus, a verdade para as nossas vidas, a verdade que guia, dirige, forma a igreja de Jesus Cristo. Tem feito desde o início, tem feito através dos séculos, faz hoje e faz nesta igreja também aqui. Então, ouçamos a palavra do Senhor, que o seu coração se abra para a palavra neste momento. Ouçamos a palavra, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O verso 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, diz o verso 10, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Forrest Gump começou a correr, e a correr sem parar. Esse personagem pitoresco do filme Forrest Gump, de 1994, cruza os Estados Unidos correndo, e não para nem mesmo para fazer a sua barba, e a barba cresce e fica muito longa, e ele começa a ganhar uma áurea de místico, e muitos começam a correr após Forrest Gump. E a um dado momento, depois de correr muito, quando ele para, e a multidão que o seguia para também. O que será que aconteceu? E todos começam a questionar:
E ele então olha para o mar, estava diante do mar, acalma uns instantes, para, e finalmente ele vira para aqueles que estavam seguindo ele há muito tempo. E então há uma expectativa que haverá de sair da boca de Forrest alguma palavra, uma revelação transcendental, algo totalmente diferente, uma colocação mística. E ele diz: estou cansado, vou voltar para casa. É preciso saber o propósito. As pessoas estão aí. Aí estão as vidas humanas, aí estão as instituições humanas, os propósitos humanos. Como aquela multidão seguindo Forrest Gump. E nós precisamos perguntar qual é então realmente o objetivo, o propósito, a razão de ser. E depois que encontrarmos a resposta, precisamos perguntar: vale a pena, justifica ou não a minha vida, essa instituição, o propósito de tudo, de que eu sou, ou desta organização, justifica a existência e todo o esforço ou não? Talvez vamos descobrir que não há realmente nenhum propósito, como aquela multidão descobriu após seguir Forrest Gump por muito tempo. Ou talvez vão descobrir que o propósito era muito pequeno, era apenas correr, e nada mais do que isto, e toda a corrida cessa um dia. A corrida da minha vida, a corrida de toda e qualquer instituição. Faz 81 anos. Na noite de 7 de setembro de 1935, na rua Teófilo Leme, número 212, centro de Bragança Paulista, um grupo de 14 pessoas se encontrou ali naquele pequenino salão que havia sido construído para fins comerciais e que haviam alugado. Ali se encontrou aquele grupo de 14 pessoas e mais alguns visitantes para organizar e estabelecer a Igreja Batista de Bragança Paulista. A igreja que haveria de celebrar a vida em Cristo por todos esses anos. Qual era o propósito naquela noite? Qual foi o propósito, a razão da existência deste grupo através destas décadas? Qual é o propósito desta igreja hoje, a Igreja Batista de Bragança Paulista? O propósito seria o promover a moral, uma vida mais moralista. Então, a igreja é aquela que ensina sobre você deve fazer isto, você não deve fazer isto, você não deve fazer isto, você deve fazer isto. Esse é o propósito da igreja. Alguns pensam, mas não é. É verdade que o propósito da igreja há de tocar na forma que vivemos, mas este não é o propósito maior da igreja. Talvez alguns pensariam, então a igreja tem como propósito promover a retidão político-social, e a igreja precisa se engajar nisto e propor isto. Certamente o que a igreja tem como propósito maior haverá de dirigir os seus membros para a busca da retidão no meio da sociedade. Mas este não é o propósito da igreja. Talvez alguns pensariam, a igreja tem como propósito, a razão dela existir é a filantropia, ajudar os necessitados, cuidar dos carentes, dos necessitados. É verdade que o propósito da igreja haverá de enviar a igreja a cuidar dos necessitados e promover isto na sociedade. Aliás, a filantropia como conhecemos hoje, seja na forma de internato de crianças, seja em abrigo para idosos, seja em hospitais e tantas outras formas, inclusive a Cruz Vermelha, isto tudo só surgiu a partir do surgimento da Igreja de Cristo no mundo. Nós pensamos que sempre existiam essas coisas. Não.
As outras propostas filosóficas, religiosas, nunca moveram a humanidade para esse tipo de preocupação, a filantropia. Então, realmente, a igreja, no seu propósito maior, haverá de tocar nesta área, impactar este movimento. Mas, filantropia não é o propósito da igreja. Então, qual é o propósito? Por que aquele grupo se reuniu em 7 de setembro de 35? E por que temos nos reunido? Melhor ainda, porque que a igreja de Jesus Cristo tem se reunido e se organizado, se estabelecido através dos séculos, inclusive lá em Israel, no primeiro século, logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Diz o apóstolo Pedro, vocês agora são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? E aí ele diz, propósito, finalidade, a razão primeira, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja de Jesus Cristo existe, foi estabelecida para um propósito que é só dela, nada mais no mundo, nenhuma outra organização tem este propósito como a razão primeira e única de ser. A igreja de Jesus Cristo foi estabelecida por ele. Ela é construída como pedra viva, diz Pedro, sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo, segundo Pedro. Para quê? Para anunciar, para proclamar as grandezas daquele quem? De Deus. Esta é a razão porque a igreja de Jesus Cristo foi estabelecida no mundo por ele e está sendo edificada por ele. Esta é a razão desta igreja, anunciar as grandezas. Mas que grandezas são estas de Deus? Deus certamente é grande. As glórias humanas o que são, senão uma luz que acende por um tempo e apagam. Não são diferentes da corrida de Forrest Gump. Terminam um dia, mas a glória de Deus brilhou lá na eternidade no passado, brilha hoje, e depois que tudo se for, continuará brilhando por toda a eternidade. Grande é o nosso Deus. Temos que realmente proclamar, anunciar as grandezas dele, mas o texto nos fala de que essa grandeza de Deus brilha sobre nós de uma forma muito especial e particular. Que grandeza, ou como essa grandeza se manifesta em nós, anunciamos, proclamamos como igreja. Ele diz o apóstolo Pedro, vocês devem anunciar as grandezas daquele que fez o quê? Que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz em seguida, vocês antes não tinham recebido misericórdia, mas agora a receberam. Do que é que ele está falando? Ele fala da obra de Deus por nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós fomos tirados das trevas para sermos colocados na maravilhosa luz de Deus. Trevas, que trevas são estas? As trevas existenciais. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é a razão da minha existência? Por que estou aqui? Não encontramos resposta, ficamos em trevas, até que nós encontramos nosso propósito em Deus, aquele que transcende a tudo, inclusive a nossa efemeridade, somente nele. Enquanto não encontramos a nossa resposta existencial, ficamos em trevas, nós corremos daqui para lá tentando encontrar um propósito, um sentido para a vida, e tentamos preencher com mais trabalho, mais prazer,
mais isto, mais aquilo, mas nunca chegamos lá. E então muitos até tateiam, tentando encontrar Deus em toda forma religiosa, em seus esforços, mas nunca chegam lá. Em Cristo, Deus nos chamou das trevas. Em Cristo, nós podemos, na sua misericórdia que não conhecíamos antes, Cristo morreu a nossa morte, toda a nossa culpa e pecado, distância de Deus, caiu sobre Ele. Então ali na cruz, quando parecia que as trevas tinham prevalecido, tinha sido liquidado, na verdade ali é que estava a vitória por nós e a grande libertação, porque na cruz há perdão, Cristo morreu por nós e nós encontramos Deus, podemos estar com Ele, e aí então nós temos o propósito existencial das nossas vidas, o nosso Deus eterno, viver com Ele e servi-lo para todo sempre. Saímos das trevas, eu sei porque eu existo, e a razão e o propósito da minha vida é algo eterno, porque o meu Deus eterno, a minha vida é dele. E então saímos das trevas, mas se saímos das trevas existenciais, saímos também das trevas morais. O meu pecado, a minha culpa, os meus erros, minhas faltas, todos os meus dramas morais caíram sobre Jesus Cristo pela graça e misericórdia de Deus. Aquilo que nenhum esforço religioso, por mais profundo que fosse, não podia fazer, Deus fez por mim em Cristo, é graça e misericórdia. E Ele me tira então assim, pelo poder da morte de Cristo da cruz, do domínio do pecado, e me chama para si mesmo, para a sua luz, para viver uma nova vida. Sei como viver e para quem viver agora. Nós anunciamos, nós proclamamos. O que que nós proclamamos? As grandezas de Deus. As grandezas de Deus. E esta palavra grandeza é uma palavra muito chave. O apóstolo Pedro, quando escreve aqui, escreve no grego antigo, um termo que se refere aos feitos heróicos, os feitos poderosos, os feitos maravilhosos de alguém que se destaca acima de todos, mas particularmente era aplicado para as fábulas e mitologias dos deuses, do paganismo, mas agora ele toma essa palavra para dizer e falar daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E aí então nós estamos neste mundo. A igreja de Jesus Cristo existe para anunciar, proclamar os feitos poderosos, as grandezas de Deus por nós em Cristo Jesus, que então nos tira das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz. Agora eu sei quem eu sou, e por que sou, e para onde vou, e como vivo, e para quem vivo. Não mais nas trevas, agora a luz brilha no meu caminho. A igreja de Jesus Cristo existe para isso, para anunciar isso, que você não ouvirá em nenhum outro lugar, que você não poderá encontrar em outra forma. A igreja de Jesus Cristo anuncia as grandezas de Deus. A igreja de Jesus Cristo não é aquela que tem o grande entretenimento. A igreja de Jesus Cristo não é aquela que tem as maiores posses. A igreja de Jesus Cristo não é aquela que tem o melhor show. A igreja de Jesus Cristo não é aquela que impressiona os olhos da vaidade humana. A igreja de Jesus Cristo existe para simplesmente, num grupo de 10, 14, como aconteceu lá atrás, ou numa multidão, quem sabe, numa igreja até de milhares, para, de uma forma ou de outra, igualmente, anunciar e proclamar a grandeza da misericórdia de Deus por nós, que nos chama para Ele, nos coloca na luz, hoje e para todo sempre. Esta igreja
tem feito isso por 81 anos, simplesmente anunciando as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O Deus que o tira das trevas sem propósito, sem paz, interior perturbado, conturbado, atribulado, derrotado, tira das trevas, no poder dele, e o coloca na sua maravilhosa luz. E acima de tudo, esse texto que canta sobre a igreja, deixa muito claro, nós temos este propósito, somos chamados para esse propósito, mas isto é uma ideia de Deus, é uma ação de Deus, é o poder de Deus, não é o poder da igreja, mas o poder de Deus da igreja revelado em Cristo Jesus, que tem transformado e resgatado, tirado das trevas milhões através da história, continua fazendo hoje e o fará até aquele glorioso dia. Esta igreja existe para isto, existiu para isto, e pela misericórdia de Deus, amanhã esta igreja, geração eleita, esta igreja sacerdócio real, esta igreja nação santa, esta igreja povo exclusivo de Deus, amanhã anuncia as grandezas daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas que na semana que vem, esta igreja anuncie as grandezas do seu Deus que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que no mês que vem, esta igreja anuncie as grandezas do seu Deus em Cristo Jesus que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que no ano que vem, esta igreja anuncie as grandezas do seu Deus em Cristo Jesus, que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que daqui a 10 anos, esta igreja anuncie as grandezas do seu Deus em Cristo Jesus, que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, esta igreja anuncie as grandezas do seu Deus, que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que daqui a 81 anos, quando eu e você não estivermos mais aqui, Deus ainda tenha esta igreja anunciando, se Cristo não tiver voltado, que Deus é um Deus de atos poderosos, porque Ele chama das trevas para a sua maravilhosa luz. E que lá, daqui a 81 anos, possa esta igreja estar aqui existindo e proclamando, porque eu e você transmitimos essa mensagem para a geração seguinte, e dissemos e diremos: nós temos anunciado os atos poderosos do nosso Deus em Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus faça assim conosco, então, hoje e sempre. E sempre. 81 anos. A misericórdia de Deus nos continue a nos guiar, nos dirigir. E possamos ver ainda esse proclamar ser feito de uma forma mais e mais firme e eficaz. E quando fizermos, possamos ver muitos e muitos outros sendo trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz. Convido você a orar comigo nesse instante. Ó Deus, nós te louvamos pela tua igreja formada, constituída pelo alto preço do sangue de Jesus Cristo vertido naquela cruz.
E nós te louvamos porque tantos aqui, ó Deus, têm sido chamados das trevas para a tua maravilhosa luz, têm sido chamados para serem pedras vivas a serem edificadas sobre a pedra angular, têm sido chamados, ó Deus, para a tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide da tua igreja aqui, esta porção do teu corpo universal. Que esta igreja seja sempre fiel no seu propósito, a razão que o Senhor a plantou aqui. E nunca percamos de vista esse propósito. E que possa se saber sempre que aqui está uma igreja de Cristo, proclamando as grandezas daquele que a chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ó Deus, que esta igreja nunca confunda-se e perca o seu propósito. Mantenha-nos firmes. Pedimos no teu amor por nós, o teu imenso amor por nós em Cristo Jesus. Amém.